Então, pessoal, todos bem? Hoje nós vamos analisar uma importante decisão do Superior Tribunal de Justiça veiculada num dos últimos informativos dessa Corte Superior acerca da suspensão de segurança. Suspensão de segurança é um instrumento a partir da aplicação da ciência processual civil voltada à fazenda pública. Vamos ver o que decidiu o STJ no agravo interno na suspensão de liminar e segurança 3169 Rio Grande do Sul, e vamos entender um pouco como funciona a legitimidade para o manejo da suspensão de segurança. Esse julgado é muito importante porque ele reafirma uma legitimidade jurisprudencial na suspensão de segurança, que é um dos temas mais cobrados em concursos da advocacia pública quando o assunto é, nesse caso, direito processual civil ou direito processual público, fazenda pública em juízo. Bom, a suspensão de segurança ela está regulada em vários normativos. O mais recente desses normativos é a Lei do Mandado de Segurança, no artigo 15, quando diz assim: quando a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, aqui está em vermelho para que você possa exatamente levar em consideração a legitimidade prevista em lei, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia públicas, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença. Dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Então está aqui, no artigo 15, no importantíssimo artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, a previsão da suspensão de segurança para legitimados legais, a dizer, pessoa jurídica de direito público interessada ou Ministério Público. Ou seja, todos aqueles que integram o conceito de fazenda pública estão legitimados a lançar mão da suspensão de segurança, e também o Ministério Público. Portanto, é um instrumento que tem uso exclusivo por parte da fazenda pública e do Ministério Público enquanto legitimidade legal. Mas existe uma legitimidade jurisprudencial. Antes, legitimidade legal. Fazenda pública. O pedido de suspensão pode ser intentado por pessoa jurídica de direito público, União, Estado, DF, município, autarquia, fundação pública. Como as agências reguladoras são consideradas autarquias especiais, podem igualmente ajuizar pedido de suspensão ao presidente do tribunal. Enfim, todos aqueles que integram o conceito de fazenda pública podem valer-se dessa medida. Portanto, o primeiro legitimado legal para o manejo da suspensão de segurança é a pessoa jurídica de direito público interessada, ou seja, todos aqueles que integram o conceito de fazenda pública. Depois o MP. O Ministério Público também ostenta legitimidade para ajuizar o pedido de suspensão ao presidente do tribunal. Lembre-se que o objeto litigioso nesse incidente é a proteção a um interesse difuso. A legitimidade do Ministério Público está prevista no caput do artigo 4º da Lei 8437, também no artigo 15 da Lei do Mandado de Segurança, mas pode ser estendida por analogia a todas as hipóteses de pedido de suspensão de segurança. Veja que aqui nós temos o MP, porque nós temos uma lesão que ataca ordem, saúde, segurança, economia, portanto, um direito difuso em questão. Nós temos, portanto, aqui a legitimidade legal para o manejo da suspensão de segurança, mas existe uma legitimidade jurisprudencial. A legitimidade jurisprudencial que eu gostaria de tratar neste vídeo, exatamente na análise do que decidiu o STJ nessa suspensão de segurança, é a legitimidade jurisprudencial das concessionárias de serviço público. As concessionárias de serviço público que se revistam da condição de empresas públicas ou sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, não encartando, portanto, no conceito de fazenda pública e, por essa razão, não estariam legitimadas, a princípio, a intentar o pedido de suspensão junto ao presidente do tribunal competente. Contudo, as concessionárias de serviço público somente podem valer-se do pedido de suspensão se houver interesse público, ou seja, se a decisão que se pretende suspender ofende interesse público primário, se diversamente o que há é mero interesse particular da concessionária, descabe o pedido de suspensão. Isso aqui a gente tira dos estudos doutrinários, essa legitimidade jurisprudencial. Na decisão que nós estamos analisando hoje, o STJ reafirma essa legitimidade jurisprudencial. Vejamos o que decidiu o STJ exatamente no julgado em questão. O pedido de suspensão constitui incidente processual por meio do qual
A pessoa jurídica de direito público ou o Ministério Público busca a proteção do interesse público contra um provimento que lhe cause lesão à ordem, saúde, segurança e economia. A pessoa jurídica de direito privado, delegatária de serviço público, somente tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão de segurança na hipótese em que estiver atuando na defesa de interesse público primário relacionado com os termos da própria concessão e prestação do serviço público. Então, existe uma legitimidade jurisprudencial para a concessionária de serviço público, que é pessoa jurídica de direito privado, não integra o conceito de fazenda pública e, portanto, não estaria, a princípio, legitimada para lançar mão da suspensão de segurança, mas ela o fará sempre que essa decisão que prejudica a concessionária também causar grave lesão a interesse de ordem, saúde, segurança e economia, portanto, a interesse público primário. Se a decisão que ataca a concessionária a partir do Poder Judiciário também ataca o interesse público primário relacionado com saúde, ordem, segurança e economia, então a pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público, delegatária de serviço público, ela tem a legitimidade jurisprudencial para o manejo da suspensão de segurança. Bom, isso é o que nós temos em termos de construção de legitimidade legal a partir do normativo ou dos normativos que regem a suspensão de segurança e o que temos a título de legitimidade jurisprudencial acerca das concessionárias de serviço público na jurisprudência do STJ. No julgamento dessa suspensão de segurança, que é o objeto do nosso estudo, o STJ disse assim, vamos para o caso concreto. No caso, muito embora se trate de concessionária de serviço público de energia elétrica, a questão posta em discussão não se refere à prestação do serviço público de geração, transmissão ou distribuição de energia elétrica. Discute-se, em realidade, a proteção de interesse privado da empresa, que, na qualidade de patrocinadora de plano de previdência complementar privado, formula pedido contra a entidade fechada de previdência, visando a retirada de patrocínio do plano de benefícios mantido em relação aos empregados vinculados ao fundo de pensão. Perceba que a discussão aqui, que essa concessionária de serviço público de energia elétrica tentou levar via suspensão de segurança ao Poder Judiciário, diz respeito a seu interesse meramente privado. Não estamos diante de lesão à ordem, à saúde, à economia, à finança, nada disso. Estamos diante de um interesse privado e, portanto, não estamos diante de um interesse público primário. A matéria debatida, diz o STJ, diz respeito à faculdade de retirar patrocínio de plano fechado de previdência complementar. Logo, é bem de ver que se trata de relação contratual de natureza privada entre a empresa e seus empregados, beneficiários de plano de previdência, sem nenhuma relação direta e até mesmo indireta com a sua atividade como concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica. Então, esse caso concreto, ele entra na ideia da legitimidade jurisprudencial no sentido da concessionária não ter legitimidade para o manejo da suspensão de segurança. O resumo do julgado no informativo do STJ é esse aqui, A pessoa jurídica de direito público delegatária de serviço público somente tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão de segurança na hipótese em que estiver atuando na defesa de interesse público primário relacionado com os termos da própria concessão e prestação do serviço público. Ou seja, a decisão em tutela provisória que afeta a concessionária ou a decisão em sentença com efeito imediato que afeta a concessionária de serviço público, ela só vai poder valer-se da suspensão de segurança se essa decisão ela atacar também o interesse público primário, além da própria concessionária, causando grave lesão à ordem, saúde, segurança ou economia, a depender da prestação de serviço da própria concessionária, ou seja, a partir do próprio serviço delegatário no que diz respeito à concessionária no caso concreto. O resumo do julgado é esse, essa jurisprudência não é nova, o julgado é de março, 15 de março de 2023, a jurisprudência não é nova, o STJ aqui só reafirma a sua jurisprudência sobre a legitimidade jurisprudencial acerca das concessionárias de serviço público quando o assunto é suspensão de segurança. Os legitimados legais, nós vimos, pessoa jurídica de direito público interessada, ou seja, todos aqueles que integram o conceito de fazenda pública mais Ministério Público, e no caso da legitimidade jurisprudencial, concessionária de serviço público, no caso, ora estudado. É isso. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.